Boa tarde, turminha. Hoje temos aula de ciências e continuaremos falando a respeito do corpo humano. Semana passada nós falamos da organização do corpo humano, que é formado por cabeça, tronco, membros superiores, que são os braços, e membros inferiores, que são as pernas. O cérebro fica dentro da cabeça, da caixa craniana. Os pulmões e o coração fica dentro da caixa torácica. O pulmão, o estômago e o intestino fica dentro do abdômen. Hoje iremos falar sobre o corpo e ambiente. O corpo dos seres humanos, ele produz o calor e mantém a temperatura em torno de 36 graus, certinho? Então, 36 graus é a nossa temperatura do nosso corpo. Se vocês pegarem o termômetro e medirem, agora se vocês não tiverem nada, tiverem doente, nada, vai dar 36, 36 e pouquinho, às vezes até 35, mas é essa a base. Essa capacidade de produzir calor e controlar a temperatura interna do corpo é chamada de homeotermia. Então, homeotermia é a capacidade de controlar a temperatura do nosso corpo. Os mamíferos e as aves, todos eles são do grupo de homeotermia, certinho? Mas, se você jogar bola, correr, brincar, pular, aumenta a temperatura do corpo. E uma das maneiras de perder esse calor para o ambiente é a transpiração, produzindo o suor. O suor ajuda a refrescar. Se você correr, jogar bola, brincar, a nossa temperatura do corpo vai aumentar. E com o suor, a transpiração, vai controlar a temperatura normal do corpo, vai resfriar o nosso corpo. Virando a página, por isso, ao transpirarmos, o suor resfria o corpo, mantendo assim a temperatura adequada, que a tia falou. Nos dias de calor, pessoal, não só nos de calor, todos os dias, nós devemos beber bastante água para transpirarmos mais, principalmente nos dias quentes, pois aí a nossa temperatura será mantida no nível normal. Algumas doenças causadas por micro-organismos estimulam o corpo a elevar a temperatura acima dos 37 graus, como forma de defesa. Chamamos essa reação de febre. Então, sempre quando você tiver com febre, alguma coisa de errado está no seu corpinho, no seu organismo. Algum bichinho está aí dentro, algum micro-organismo, ou da garganta, ou do resfriado, alguma coisinha, ou do ouvido, alguma coisa. Deu febre, mamãe tem que levar no médico, porque alguma coisa de errado está acontecendo. Isso é uma maneira, a febre é uma maneira de defesa do nosso organismo. Então, quer dizer que está alguma coisa errada, certinho? Já quando a temperatura do ambiente está muito baixa, o corpo humano tem tendência a se esquentar. Como? Uma reação comum ao frio é arrepiar. Todos os friozinhos que a gente tem no corpo, a gente não fica todo arrepiadinho quando está com frio? Então, e para aumentar e manter a temperatura corporal em ambientes frios, nós devemos nos agasalhar bem. Por isso, no frio, bastante blusa, certinho, touca, luvinha, para ficar bem quentinho. O ser humano, ele modifica muito o ambiente, tanto nos centros urbanos como nos centros, no campo ou nos ambientes rurais. Por quê? É para estabelecer uma condição de vida melhor para ele, uma sobrevivência melhor para ele. Tipo, nas casas, no inverno, na cidade aqui de Nuuk, na capital da Groenlândia, é muito perto do polo ártico. Então, os invernos são muito rigorosos, com a temperatura abaixo de zero. O que tem lá? Lá tem lareira, tem aquecedor, tudo isso tem lá para quê? Para que eles possam não ficar doentes, não congelar, né? Porque abaixo de 0 graus é muita coisa. E Dubai é uma cidade construída no deserto. Lá já é muito quente, onde o clima predominante é quente e árido. O que é árido? Seco. É muito seco lá.
Os restaurantes, os shoppings e coisas, por exemplo, são climatizados. Eles têm que ter um ar-condicionado muito bom lá, porque é muito quente e seco, entendeu? Então, por isso que é a modificação do ser humano nos ambientes. Onde é frio, eles vão procurar coisas para aquecer, e onde é calor, para se refrescar. Na página 212, a maior parte do território brasileiro apresenta o clima quente e úmido, com temperaturas em torno de 20 graus. No verão, a temperatura em muitas cidades passa dos 35 graus. Aqui nós mesmos, a nossa região de Ribeirão Preto aqui, Santa Rosa fica na região de Ribeirão Preto, é muito quente. Chega a dar 37, 39, até 40 graus aqui, fazendo muito calor. Assinadas alternativas que representam cuidados com o corpo que devemos ter nos dias mais quentes. Quando é mais quente, o que a gente deve fazer? Aqui tem uma menininha bebendo água, aqui tem uma menininha com touca, luva, cachecol, aqui tem uma menininha com uma roupa bem fresquinha e aqui um menininho comendo frutas. Quais dessas alternativas? Tem mais de uma, viu, pessoal? Na página 213, o termômetro é um aparelho capaz de medir mais precisamente a temperatura do corpo humano, que varia em torno de 36 graus. Então, o termômetro, às vezes a tia põe a mão, mamãe, quem for põe a mão, você fala assim, tia, acho que eu tô com febre. Você vai lá, a tia põe a mão, o que a tia pede? Vai lá, pega o termômetro pra tia tá medindo a temperatura. Porque às vezes a gente sente, tá quente, mas no termômetro não tá febre. Às vezes é por causa do ambiente, que, né, o calor tá externo, não tá coisa. Agora, se tiver muito, o termômetro vai acusar a febre. Vai dar acima de 37 graus. Aí, tem o termômetro de mercúrio e o termômetro digital. Hoje em dia, o digital é o que sai mais, é o que está sendo mais vendido. Porque o de termômetro, o de mercúrio, ele é prejudicial para a natureza. Peça para um responsável medir a sua temperatura 2 vezes em um dia. Ao acordar e antes de dormir, anote as medidas e pinte nos termômetros a seguir. Então, vocês têm 2 termômetros, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Ao acordar, vocês vão pintar aqui o númerozinho que deu. Pede, mamãe, mede minha temperatura. Aí ela vai medir, vocês vão colocar. E depois, antes de dormir, na hora que você for dormir, mamãe, mede minha temperatura. E vão medir aqui, certinho? Vão pintar aqui. E no outro, o corpo, como forma de defesa, reage a algumas doenças causadas por micro-organismos, elevando a temperatura acima de 37 graus. Chamamos essa reação de A, suor, B, pelos arrepiados, C, sede ou D, febre. O que é quando os micro-organismos estão dentro do corpinho da gente, que a temperatura vai lá em cima para se defender? Certinho, turminha? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato. E uma coisinha, não esqueçam de fazer o desafio, hein? O desafio é valendo notinha. Nós vamos dar a notinha através do desafio. Por favor, não se esqueçam. É até dia... Peraí, deixa a tia confirmar. Até dia 3/7 o desafio, certinho? Mandem foto no grupinho, tá bom? Tchau, beijinhos, fiquem com Deus e até amanhã.